Ainda sobre a temática tabela verdade, nós vamos trabalhar um segundo exercício, com um pouquinho de complexidade a mais do que o anterior. Nesse exercício, a gente tem aqui três proposições, as proposições P, Q e S, e nós vamos trabalhar agora quatro conectivos. Vamos trabalhar o conectivo não, vamos trabalhar o conectivo ou, o conectivo e o conectivo se, somente se. Primeira coisa que a gente vai fazer, como fez na anterior, é especificar a quantidade de linhas que eu tenho. Então, nesse caso, como eu tenho três proposições, no teorema 2 elevado a 3, eu vou ter também 8 linhas. Aqui eu coloquei as três colunas, como a gente fez no exercício anterior, e apresentei as diferentes possibilidades de combinações entre os valores V e F. Uma vez feito isso, eu separei as partes da minha fórmula para poder facilitar. Quem tiver mais facilidade e quiser fazer de uma vez, não tem problema. Mas a questão é que às vezes a gente acaba errando e se eu faço a divisão dessa maneira, acaba ficando mais fácil. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar é o não P, que é essa parte da fórmula aqui. Segundo, nós vamos trabalhar o Q e S. Depois nós vamos trabalhar a junção disso, que é essa primeira parte aqui da fórmula, onde eu trabalho o conectivo OU. Depois nós vamos trabalhar o Q ou S e a negação desse Q ou S para depois realizar a junção e demonstrar o resultado total. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é trabalhar essa coluna aqui do não P. Então eu vou marcar de cinza aqui só para poder ficar mais fácil para acompanhar. Então, eu tenho o não, o conectivo não, ele nega o valor que eu tenho na minha proposição. Então, nesse caso aqui, eu vou negar o valor V, que vai ser F, vou negar o valor V, que vai ser F, vou negar novamente o valor V, que vai ser F. Agora aqui, como os valores são falsos, eu vou negar isso e vai ficar verdadeiro. Então, o meu conectivo não, ele nega o valor que eu tenho em relação à minha proposição a qual eu estou trabalhando. A segunda parte aqui, eu vou trabalhar o Q e S. Então, eu vou marcar essas duas aqui de cinza, para facilitar o acompanhamento. E lembrando que o conectivo E, a resposta só é verdadeira se as duas opções forem verdadeiras. Então, V e V, eu tenho V. V e F, eu tenho F. F e V, eu tenho F. F, V e V, eu tenho V. V e F, eu tenho F. Aqui ficou errado. Opa, desculpa. V e V aqui eu tenho V, o mouse foi no lugar errado. V e F eu tenho F, F e V eu tenho F, e F e F eu tenho F. Então, o único que foi verdadeiro foi nessa linha e nessa linha. Por quê? Porque as duas opções de resposta aqui, elas são verdadeiras. Vou marcar aqui. Agora, a gente vai trabalhar essa parte que é o não P e ou Q e S. Foi essas duas colunas aqui que a gente já resolveu. Então, nessas duas aqui, a gente vai utilizar agora o conectivo OU, que é esse aqui. Nesse conectivo OU, a gente tem uma regrinha, só é falso quando todas as opções de resposta forem falsos. Então, eu tenho F ou V, eu tenho V, F ou F, eu tenho F, F ou F, eu tenho F, F ou F, eu tenho F, V ou V, eu tenho V, V ou F eu tenho V, V ou F eu tenho V e V ou F eu tenho V. Então, se pelo menos uma das opções de resposta for verdadeira, a resposta já é verdadeira. Nesse caso, ficou falso só nessas três linhas aqui, porque as opções de resposta aqui, as duas são falsas. Agora, nós vamos trabalhar a outra parte da fórmula, que está depois do se, somente se, que é Q ou S. Então, nós vamos marcar aqui Q ou S, aqui de cinza. E no ou eu vou ter só é falso se as duas opções forem falsas. V ou V, eu vou ter V aqui. V ou F, eu vou ter V. F ou V, eu vou ter V. F ou F, aqui é F. V ou V, V. V ou F, V. F ou V, eu tenho V. E F ou F, eu tenho F. Então, a resposta só foi falso nessa linha e nessa linha porque as duas opções são falsas. Agora, nós vamos trabalhar nessa parte aqui a negação de Q ou S, que é o que a gente trabalhou aqui. Então, a negação de V é F, a negação de V é F, negação de V é F, a negação de F é V, negação de V é F, negação de V é F,
a negação de V também é F e a negação de F é V. Então, a gente fez a negação. Agora, depois de trabalhado isso, nós vamos juntar a fórmula e trabalhando com o conectivo se e somente se. Lembrando a regra que eu abordei no vídeo Introdução à Tabela Verdade, que lá só é verdadeiro quando as duas opções forem iguais, ou seja, se eu tiver 2V, a resposta é verdadeira. Se eu tiver 2 Fs, a resposta é verdadeira. Caso contrário, a resposta é falsa. Então, agora a gente vai trabalhar essa coluna aqui com essa coluna aqui, as duas que estão em vermelho. Então, eu tenho V, se somente se F, se eu tenho diferente, a resposta é falsa. F e somente se F, a resposta é verdadeira. Isso porque as duas opções de resposta são iguais. F e somente se F, a resposta é verdadeira. Aqui é falsa porque são diferentes os valores. Aqui também é falso porque os valores são diferentes. Aqui também. E aqui a minha opção de resposta é verdadeira. Porque aí nesse caso, como as opções de resposta elas são iguais, é verdadeiro. Então, só é verdadeiro aqui porque eu tenho duas opções de resposta igual, V, F e F. É verdadeira aqui porque eu tenho duas opções de resposta iguais. E é verdadeira aqui porque eu tenho duas opções de respostas iguais. Assim a gente conclui a elaboração dessa tabela verdade que foi proposta.